ninguém envolve nisso. Acho que o pensamento deles seria uma fábrica de avião, seria uma fábrica de locomotiva, sem nunca pensar que nessas pequenas coisas poderia estar assegurando uma subsistência mais digna do pessoal. Então era muito complicado o artesanato. Se fosse para viver com meio de artesanato, não tinha condições de viver. O nosso artesanato não tinha expansão para lugar nenhum, era só aqui dentro da cidade. Então aqui não vendia, o pessoal daqui não dava valor. Não deu tanto de artesãos que tinha em Grão-Mogol e com tanta matéria-prima, né? E muitas vezes as pessoas não valorizavam, né? E com tantos dons, as pessoas não ficava todo mundo esperando só pela prefeitura, emprego prefeitura, né? Fazia assim sem saber o que é que, né? O que acontecia, não retratava, né? A nossa cidade. Porque muitas vezes também nossa cidade era muito parada, entendeu? Não tinha assim meio de transporte, às vezes turista, né? Então ficou faltando isso, a falta de divulgação. Mas também com cultura, não somente patrimônio histórico, mas também o desenvolvimento do artesanato regional, né, que dá à cidade uma dimensão profunda e pode transformá-la cada vez mais num destino turístico importante, né? Então, ressaltando a importância de um destino turístico, para ele poder crescer e atrair mais, ele tem que se organizar utilizando aquilo que a natureza lhe deu, aquilo que os homens e as mulheres desenvolveram como aspecto cultural e aquilo que foi construído também como patrimônio histórico. Eu acho que Grão-Mogol se encaixa perfeitamente nisso, e a boa gestão, a inteligência das pessoas e o entusiasmo e o apoio ao artesanato poderá trazer para a região que se situa em torno de Grão-Mogol um fluxo turístico cada vez maior. E o turismo significa emprego, renda e divisa. E na medida que você tem um destino que atrai, tem gente do mundo inteiro que tem curiosidade para ver esse destino. Segundo o levantamento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio, o artesanato ele movimenta 28 bilhões de reais no Brasil, o que representa cerca de 2,8% do produto interno bruto. A atividade ela gera trabalho e renda a 8,5 milhões de pessoas em todo o país. Em Minas Gerais são aproximadamente 500 mil pessoas ocupadas com artesanato. Primeiro diz que chamava Grande Amargor, depois Grão-Mogol e no final Grão-Mogol, que é um diamante muito grande aqui, né? Aí eles puseram o nome, Grão-Mogol. Porque nós temos vários artesãos no Brasil, nós temos várias regiões produtoras. Então é uma coisa muito importante o garimpo, né? Porque a fundação de Grão-Mogol foi o garimpo. Mas ainda é um desafio capacitar esses artesãos, desenvolver, aprimorar esses produtos e ajudá-los a inserir esses produtos no mercado de forma competitiva. Aí chegou uma pessoa do Sebrae e me perguntou, né, sobre o artesanato aqui em Grão-Mogol, se já tinha alguém que fazia. Aí ela falou, olha, vamos comigo sair procurando artesãos? Aí eu falei, vamos. Para mim foi a mesma coisa de encontrar um diamante, né? Saí com ela e fui na casa das pessoas, né? Que eu já tinha visto o trabalho deles e elas ficaram empolgadas e falou para mim, Dora, se você conseguir umas 20 pessoas, a gente vai formar aqui dar curso, né, através do Sebrae. E eu comecei a empolgar, endoidei, comecei a reunir o pessoal e tal, e arranjei bem mais de 20 pessoas, né? O sistema Sebrae vem apoiando o artesanato desde 98.
atendendo grupos formais e informais. O objetivo do programa é estar trazendo conhecimentos de gestão, conhecimentos da área de comportamental, cultura da cooperação e também conhecimentos na área de design. E o trabalho de um designer vai muito além do que o mero resultado estético e visual, mas também aspectos ergonômicos, funcionais, tecnológicos, culturais, sociais e também o estético em meio a tudo isso. Mas o estético ele existe, na grande maioria das vezes, como o resultado natural de um bom trabalho desenvolvido. Eu estou querendo dizer que, na verdade, ele é um profissional que se prepara para aprender sobre qualquer coisa. Mas eu acredito que o papel social de um designer ele é fundamental para que uma sociedade ela consiga subir um degrau nessa nossa vida, nessa nossa evolução. Uma vez que o designer ele está numa posição de um profissional que desenvolve os objetos, os produtos do mundo que nos cerca, é imprescindível que esse profissional ele tenha um compromisso e consiga oferecer isso para aqueles que os contratam, né, de inserir um elemento diferencial aí, que pode ser muitas vezes a utilização de uma matéria-prima que foi reciclada ou desenvolver um produto que possa ser reutilizado com outras funções ou que evite desperdícios, né? E que sejam capazes também, né, nesse primeiro momento falando de ecologia, preservação, mas também no âmbito mais amplo, conseguir fazer a diferença. A participação no módulo de design através do programa Sebrae de Artesanato possibilita a promoção do acesso a tecnologias adequadas ao aumento e também à melhoria da capacidade produtiva de cada artesão. Utiliza de inovação como um dos fatores de diferenciação para o produto, fortalece o grupo de artesãos através da organização coletiva e associativa, tendo como resultado o aumento da produção, com capacidade de alcançar novos mercados e mercados mais distantes, e promove a educação empreendedora e eleva o espírito de empreendedorismo desses artesãos através das capacitações que são voltadas para a gestão e inovação tecnológica e mercado. Muitas vezes o designer ele pode ser a diferença, né, entre continuar do lado de cada cerca e conseguir transpô-la e chegar mais longe, né? E certamente dentre tudo que a gente aprende, né, tudo que a gente aplica no nosso dia a dia, eu acho que não existe nada que justifique mais esse trabalho. Então, certamente, responsabilidade social e design, eu acho que são quase sinônimos aí. Ter alguém para ajudar, eles não querem, não dá valor. Falou que isso não dá dinheiro, não. Uma das dificuldades enfrentadas pelos produtos artesanais passa pelo atendimento das necessidades de mercado. Nem sempre esses grupos têm uma capacidade de produção que atenda aos pedidos que são solicitados pelos grandes compradores. Se falarmos então de empresas exportadoras, é preciso que a demanda atendida seja de uma alta produção. Muitas vezes esses grupos organizam-se em pequenos nichos produtivos. Esses dias mesmo a gente teve um pedido aí de 400 peças de capim de suplá. Só que eu não peguei porque eu não tinha quem me ajudasse a trabalhar. E se não houver um ambiente que congregue todos esses grupos em um perfil de maior atendimento de demanda, é uma dificuldade. Quase não encontra o artesanato assim falando da própria região, né? É difícil, você encontra vários, mas é por isso que o nosso é tão assim divulgado, porque fala, é a cara da cidade.
é preciso criar uma identidade característica daqueles produtos daquela localidade e que essa identidade seja reconhecida por aqueles que irão comprar os produtos. Pessoas antiguíssimas, que tinham mais de 40 anos quando vinha aqui, foi bater no olho do artesanato e falou: aqui grão mogol. É um retrato, né? Retratando dele. Tem ações que visam valorizar a identidade cultural das comunidades e ampliar a geração de trabalho e renda dessas comunidades, contribuindo para oferecer, né, o bem-estar social e econômico desses artesãos. E aí nós fizemos e mandamos para a Feira Nacional, onde a Tokstok interessou, né, e ligou para mim perguntando se eu tinha condição de fazer, porque eu mandei só o cacto sem o vaso. Se tinha condição de eu colocar em um vaso, né, ele plantado em um vaso. Eles queriam um vaso feito de tecido também. Aí deu muito trabalho, né, porque eu não tinha assim quem me orientasse, eu mesma fui quebrando a cabeça até conseguir fazer. E que está fazendo esse sucesso, né? Nós já vendemos bem mais de 3.000 peças. E com isso, hoje, graças a Deus, nós estamos já quase andando com as nossas próprias pernas. Só que ainda tem muito artesão que ainda não aderiu a gente, né? E que nós gostaríamos que tivesse mais pessoas, mas infelizmente parece que eles ainda não acreditam. Mas essa coisinha poderia render alguma coisa. Do indivíduo ter assim a dignidade de se precisar de um comprimido ou alguma coisa, ir numa farmácia comprar aquele comprimido. Uma das maiores dificuldades é fazer com que o artesanato, né, se torne a principal atividade do artesão. Como o artesão ele ainda não consegue ter um retorno financeiro capaz de cobrir todas as suas despesas, ele divide seu tempo com outras atividades. E às vezes ele deixa de cumprir alguns compromissos de encomendas que chegam e perde oportunidades de mercado, de ampliar mercado, ampliar suas vendas. Então nós precisamos de que o artesão ele acredite mais no artesanato e busque ter no artesanato a sua atividade principal. Aquele artesão que gosta do artesanato, que se identifica com a atividade, ele precisa acreditar que o artesanato ele pode se tornar um negócio e pode gerar renda para ele, para a família dele e também gerar ocupação de trabalho para a região onde ele está inserido. E tem muitos que falam pra gente assim: ah, não, isso não compensa, né? Não compensa agora, mas eu acho que mais tarde, né, vai compensar, se Deus quiser.